começar o programa que divulga e promove o cinema brasileiro. Bom, no Cinejornal de hoje, você vai ver a entrevista que eu fiz com a atriz Malu Gali. Bom, entre tantos assuntos, a gente conversou sobre Propriedade, o novo longa dirigido pelo Daniel Bandeira, que vai ser exibido na mostra Panorama do Festival de Berlim desse ano e que traz a Malu como protagonista. A participação brasileira no Festival de Berlim, agora de 2023, edição de número 73, vai contar com 3 curtas-metragens, a exibição da cópia restaurada do longa-metragem A Rainha de Aba, o longa-metragem O Estranho, que é dirigido pela Flora Dias e Juruna Malon, na mostra Berlinale Forum, e ainda na mostra Panorama, uma das principais mostras do Festival de Berlim, o filme Propriedade, que é dirigido pelo Daniel Bandeira, protagonizado pela Malu Gali. Eu lembro muito bem, quando eu encontrei a Malu no Festival do Rio do ano passado, ela me falou: Simone, você tem que ver esse filme. Por quê, Malu? Porque eu acho um filme bem diferente do que a maioria das produções brasileiras tem feito. É um filme de gênero, né, que não é um terreno muito explorado ainda, acho que está começando a ser agora, mas é um filme de cunho social fortíssimo. Então ele aborda uma questão que é estrutural brasileira desde os primórdios, mas que continua muito relevante e muito urgente. Então, assim, eu acho que essa junção das duas coisas é muito original e eu gostei muito do resultado do filme. Então eu ficava assim, vai ver, que eu queria que as pessoas vissem, porque agora a gente não sabe quanto tempo fica em cartaz e tal. Então, assim, a gente quer aproveitar os festivais o máximo possível para as pessoas verem, né? Para quem não assistiu ainda, o filme traz a história ali de pessoas que trabalham numa fazenda, né? Uma revolta dessas pessoas quando elas descobrem que a fazenda vai ser vendida, elas vão ficar sem emprego e daí a dona da fazenda acaba se refugiando dentro de um carro que é a sua personagem. O Daniel usa muito bem, né, as convenções de gênero para falar exatamente de uma falta de comunicação, da questão do medo também, né, e de classes também aqui no Brasil. É isso que o filme traz, e tudo com esse combustível do medo, que é uma coisa que a gente vive muito hoje, né? É uma coisa que a gente vive o tempo inteiro, né? Essa coisa de não abrir a janela do carro. A gente chegou num ponto na nossa sociedade que, assim, não dá para julgar, as pessoas que fazem o que elas fazem para ter alguma chance de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, a minha personagem, que é uma representante da branquitude, né? Uma mulher que é legal, ela é legal, mas ela é uma alienada. E o silêncio dela, a omissão dela com relação a essas questões da família, da fazenda, dos trabalhadores, é um silêncio que corrobora para essa situação continuar acontecendo no país. E a gente que assiste o filme, eu acho que a gente se identifica muito com ela por uma questão de classe, mas muitas vezes a gente não enxerga nesse espelho a nossa própria omissão, né? a nossa própria participação nessa situação do país. Então, eu acho que o filme vem falar sobre isso também. Então, as pessoas ficam, assim, divididas, o filme gera polêmica, mas de uma coisa eu tenho certeza, as pessoas assistem o filme e é impossível não sair falando, não sair comentando, não ficar falando sobre o filme no dia seguinte. É um filme que mexe. Por que isso? Porque todos nós estamos envolvidos, sabe? Bom dia. Ninguém pode machucar aqui, não. O filme, ele nasce, na verdade, de uma ideia de experiência, né? Experimentar uma linguagem de narrativas em confinamento. Essa é a ideia inicial do Daniel, que começou lá atrás. E essa questão também diz muito respeito à sua interpretação, né? De interpretar confinada. Basicamente, você passa o filme inteiro dentro de um carro, entendeu? Sem falas.
Então, como é que foi esse trabalho se relacionar com esse carro trancada, enfim? Foi sensacional. Quando eu li o roteiro, eu falei, meu Deus, que maravilha, não acredito que eu vou ter essa chance, porque, assim, isso no cinema é muito raro, né? Eu já fiz um monólogo no teatro que eu não tinha fala, praticamente era só ação física e tal. Eu gosto muito de trabalhar em silêncio. Eu gosto muito de usar as ações para falar sobre o que o personagem está passando, sobre o que ele está sentindo, pensando. Mas no cinema é muito difícil, né? Essa mise-en-scène não tem, o cinema fecha e a gente fala, né? Ou então contempla, enfim. Um filme de ação, poxa, que eu ficava o tempo todo dentro do carro, eu não fico parada dentro do carro, eu fico, né, em movimento constante, assim. Eu achei maravilhoso, né? E aí fui pra lá, a gente teve uma preparação com o Fábio Leal, que foi super legal. A gente ficou dentro do carro, vendo as possibilidades de movimentação dentro do carro. Mas, assim, na hora da filmagem, eu nem me sentia confinada, assim, porque o meu universo estava tão preenchido, o meu imaginário estava tão preenchido, eu tinha tantas coisas para comunicar ali para a câmera, que eu não tinha a sensação de, você passou o dia inteiro, você tem noção que você passou o dia inteiro dentro do carro? Eu falava, não, porque tanta coisa estava acontecendo, sabe? O filme é muito, muito dinâmico, ele se passa em 24 horas, né? E você viu? E, assim, é muita coisa. É uma bola de neve, é um rolo compressor que vai ali naquela mulher. Então, é tanta coisa que eu tinha que dar conta de comunicar que foi o filme talvez um dos mais dinâmicos que eu já tenha feito na minha vida, só que sentada, né? Com a câmera praticamente aqui, assim. Foi muito legal. Dona Mara! Dona Mara, me ajuda a sair daqui, por favor! Malu, vocês filmaram em 2018 e você estava careca na época. Era uma preparação, uma questão para o personagem? Eu tinha acabado de me iniciar no candomblé e tinha raspado a cabeça. E aí o Daniel me convidou e tal. Eu falei, Dani, eu tô careca. Como é que é isso? Tudo bem pra você? Ou a gente pode ver, sei lá, talvez uma peruca. Ele falou, não, incrível. Nossa, vai ser perfeito, que a personagem estava traumatizada, né? Ela começa o filme tendo passado por um trauma, né? Um estresse pós-traumático de um sequestro que ela sofre no início do filme e tal. Então, sei lá, de repente essa mulher raspou a cabeça, ela tá em conflito. Mas, assim, acabou que o cabelo cresceu um pouquinho, não tava totalmente careca, né? Assim, mas parece uma coisa assim. E dentro dessa ideia de filme de gênero, eu já me sentia a própria Sigourney Weaver, assim, sabe? Tipo, totalmente dentro da aeronave. Tá tudo bem? Já vou. Bom, amor, você prometeu. Faz a rocinha. É difícil. Hoje a gente fala muito, né, no cinema da questão da importância da descentralização de recursos. E esse é um filme que é feito em Pernambuco com um elenco de pessoas de várias partes do Nordeste, né? Tem Tavim Teixeira, o Samuel Santos, a Zuleika Ferreira, entre outros. Como é que foi viver também esse universo fora, né, desse eixo Rio-São Paulo? Foi muito bom. Eu fico muito feliz de participar de um filme, de uma produção totalmente nordestina, e de saber que tem gente espalhada pelo Brasil inteiro com tanta competência, com tanta expertise de cinema, sabe? E poder falar dessas histórias todas do Brasil com as pessoas de lá, produzindo, fazendo, iluminando, enfim, era gente muito talentosa. E como é que está a expectativa de representar o Brasil, levar propriedade para o Festival de Berlim? Eu estou muito curiosa para ver como as pessoas de fora do país vão enxergar, assim, a proposta que o filme traz de discussão, né, de pensamento, e também essa questão do cinema, do thriller de ação, né? Eu acho que o Daniel, ele é muito Caxias, assim, na questão do cinema de gênero. Ele é um thriller perfeito, assim. Ele corresponde a todas as características do cinema de gênero, mas, ao mesmo tempo, ele está falando de uma outra coisa, numa camada mais profunda, né? E eu queria entender como que uma pessoa que não é brasileira enxerga todas as camadas que o filme traz, assim, e a discussão do filme. Porque o filme tem uma coisa que ele gera uma polêmica.
A gente percebeu nos festivais, assim, que tem umas pessoas que meio que torcem por um lado ou por outro. E, assim, não é essa questão, sabe? De fla-flu. Agora eu acho que a gente está muito polarizado, né? A gente está muito... Tudo é maniqueísta, tudo é ou ele ou ela. E agora... E esse filme não é sobre isso. Esse filme é sobre todos nós. É sobre o Brasil como país, a sociedade como um todo. A gente está falando da sociedade, né? Então, assim, eu quero ver como é que funciona lá fora. A gente fica aqui, então, na torcida por propriedade, mais do que isso, não só o filme, de também uma responsabilidade boa de levar o cinema brasileiro para o resto do mundo, para o Festival de Berlim, que é um festival tão importante, né? Muito feliz de poder mostrar esse filme lá, poder mostrar que o cinema brasileiro resistiu, que ele vive. Estamos vivos, né? Eles já sabem, mas é sempre bom a gente reforçar. E que a gente está aqui ainda com o mesmo probleminha, né? Da escravidão. Ainda temos esse pequeno problema que a gente, né, vai tentar resolver. E é muito bom ir para a Europa falar sobre isso, não? Verdade, maravilha, Malu, obrigada. Eu fico aqui agora aguardando te ver aí em outros lugares que eu tenho certeza que, enfim, você vai trilhar e continuar trilhando esse caminho bonito aí no cinema das artes. Obrigada. Obrigada a você. Você sabe onde é que fica o moedor de café? E é assim, torcendo pelo cinema brasileiro no Festival de Berlim, que a gente termina o programa de hoje. Amanhã a gente tem aquele encontro marcado aqui no Canal Brasil e eu tô esperando você. Um beijo e até lá.